Olá, olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da quinta temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival, que é o maior festival de tendências, criatividade e inovação da Bahia. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e hoje a gente vai falar sobre como essas tendências impactam nos negócios, quais são as oportunidades e os riscos que todas as mudanças que o nosso mundo está passando cria para quem toca o negócio. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, que é o Saulo Tássio. Eu sempre quero falar Saulo de Tássio, por conta da minha herança e da minha eucaristia, da minha formação católica. Mas Saulo Tássio, que é especialista e estrategista comercial na Zygon, e Moisés Ribeiro, que é o Indelevel, um dos nossos principais mentores de negócios. Eu gostei na sua bio que você fala de modelos de negócios exponenciais. E a palavra Indelevel, apesar de já ter escutado, eu nunca tinha parado para ver o significado. E aí eu fui ver que é aquilo que não se apaga, né? Você até falou assim um pouquinho antes de a gente conversar. Eu falei nomes e cargos, mas vocês são muito mais do que nomes e cargos, então vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da vida de vocês. Então vou começar aqui por ordem alfabética pelo Moisés. Se apresenta um pouquinho para a nossa audiência. Meu nome é Moisés Ribeiro, né, conhecido como o Indelevel, né, aquele que deixa uma marca que não se apaga, e está relacionado ao meu propósito, né, que é justamente transformar, desenvolver e potencializar pessoas e negócios. Eu sou empresário, sou empreendedor, né, autor de alguns livros, né, o Código da Mente Empreendedora Revelado, Empresários e Empreendedores rumo ao novo extraordinário, e vem aí agora, né, a profissão empresário e empreendedor. Então, já estou há cerca de 34 anos, né, na área comercial, trabalhando com negócios, na área de vendas. Nos últimos anos, trabalhei muito desenvolvimento humano. Há alguns anos atrás, eu quebrei devendo $1 milhão, o que equivale hoje a 5 milhões de reais, e realmente penei, né, por conta disso, né, alguns problemas relacionados à gestão, né? Quebrei de tanto vender, né? Porque vendi, não tinha sustentação financeira, não tinha gestão, e realmente quebrei de forma apoteótica, né? E aí, quando eu fui trabalhar o desenvolvimento humano, quando eu fui fazer formações, né, pude dar a volta, levei 3 anos, né, para estar pagando essa conta aí, mas eu entendi que, como eu, havia muitos empresários, muitos empreendedores que poderiam ter os mesmos problemas, né? Então, fundamos uma escola para formar empresários, para formar empreendedores. Então, eu digo que sou formador, né, de empresários e faço mentoria de negócios, né? Então, meu trabalho hoje é ajudar este público-alvo a fazer 10 anos em apenas um, né? Uma proposta ousada, né, que a gente tem, trabalhando justamente esta questão, né, de ajudar, né, primeiro ajudar o empresário, porque a empresa é reflexo do dono, depois ajudar a empresa, o que eu chamo de empresa indelével, né, a melhor invenção do ser humano, né, para formar pessoas e gerar riquezas, e por último o negócio, né, transformar a empresa em um negócio, né, essa é a metodologia que a gente tem. Estamos na estrada aí, né, tentando fazer o máximo, né, para conscientizar as pessoas de que a capacitação, né, é algo que pode ajudar a mudar, né, o empreendedorismo, inclusive, né, quando ele vem com informação, então ele pode ajudar então, a nossa sociedade a ser melhor do que ela é. Excelente, a gente vai entrar já em alguns desses pontos, e especialmente eu gostei quando você falou que quebrou por vender demais. Sim. E parece que é um paradoxo, mas eu entendo bem, assim, na minha estrada também como empresário, em alguns meses eu falava para meus sócios, olha, a gente do jeito que está vai falir como a empresa mais lucrativa do mundo, porque quando você olha para o volume vendido, tá tudo bem, mas quando você olha para o fluxo de caixa, não tá tão bem. Sim. Então vai ser bacana, e quando você falou aí também de entender das pessoas, né, eu acho que uma das tendências que a gente vai falar aqui é justamente desse entendimento interno, né, de olhar para dentro, de como entender de gente é fundamental para a gente usar as tecnologias. Então acho que vai ser um papo bem legal. E você falou que tem 34 anos aí na área comercial. Nosso amigo aqui, Saulo Tássio, tem um pouco menos, mas está se destacando aí como um estrategista comercial para a área de publicidade digital. Conta um pouquinho para a gente, Saulo. Isso, eu comecei o trabalho em 2019 para a mídia digital. Desde que eu saí da universidade, foi uma área que me abraçou, então eu não tinha outra escolha de carreira, eu digo assim. Experimentei outras áreas como a própria indústria, trabalhei para varejo, mas sempre ali namorando a digital. E quando eu cheguei na Zygon, eu tive a oportunidade de entender a potência disso para o negócio, para a empresa e profissional de comunicação.
eu acho que eu encontrei minha praia, assim. Eu gosto de falar que eu sou esse profissional que tem o dever de descomplicar um dos grandes potencializadores dos negócios, que é a mídia digital, que é esse campo de tendências e a possibilidade de criar conexões com assertividade. Então, foi meio que um destino, assim, trabalhar com isso, estar perto desse campo, estar perto desse tema, porque hoje, quando a gente olha para a mídia, hoje, quando a gente olha para os negócios, e principalmente do tempo que essas empresas conseguem ficar atuando dentro do mercado, a gente entende que o digital tem um grande fator nisso. E aí, no último ano, eu tive o presente, né, de ser convidado pela ESPM também para ser um dos professores aqui da praça, falar digital, falar de programática e descomplicando isso para quem toma essa decisão, né? Para quem está sentado na cadeira de decisão do negócio, precisa entender se aquele movimento de mídia está dando certo ou não. Então, muito por aí. Excelente. Você foi aluno da SPM e aí se destacou tanto que eles te convidaram para ser professor. Eu me lembro que quando eles estavam pensando nisso, eles disseram que você meio que fazia um meio de campo entre o que os professores estavam falando e o que os alunos conseguiam entender, então você ajudava nessa tecla SAP. Ele falou, pô, se ele já faz isso, vamos botar esse moço para ser professor também. E o nosso foco maior aqui é falar de tendência impactando estratégia de negócio. A gente concorda que o que transforma a sociedade é realmente quando você tem o interesse ali do empresário. Gostei quando você falou, Moisés, que um negócio é uma das maiores invenções da humanidade para provocar transformação social, econômica e tudo mais. E os negócios acabam se apropriando, assim, sendo impactados e gerando tendências. Sempre são muitas tendências, então uma das dificuldades é entender qual é a tendência que a gente vai focar para fazer uma estratégia de negócio ao redor dela. E a primeira pergunta é frontal, assim, hoje, entre tudo que está acontecendo, todas as mudanças desse nosso mundo complexo, o que você acha que o empresário deveria focar como tendência principal para 2025 e para frente? Vamos começar falando de digitalização. O empresário que não entendeu isso ainda, né, está lá no analógico, infelizmente ele vai ficar para trás, né? E eu me autopenitencio nisso, porque até a pandemia, o nosso negócio era treinamento, desenvolvimento e tal, e aí resultado era presencial. Presencial, um hotel e tal. E aí quando chegou, né, de novo, né, veio a pandemia e acabou o nosso negócio, né? Não vou fazer como? Não tem como fazer, tá? E a gente viu que ia demorar mais um pouquinho. E aí nós resolvemos então entrar no digital. Começamos a trabalhar o que é marketing digital. Deixamos de ser, até então nós tínhamos 5 mil alunos, né? Na pandemia nós dobramos esse número e deixamos de ser uma empresa local para ser uma empresa nacional, né? E quiçá internacional, porque hoje eu tenho alunos em vários países, né? Todos eles que vieram, inclusive, na época, né, da pandemia, assistir que as nossas formações, né? Fizemos um trabalho muito bom, um trabalho muito forte, ajudando, né, as pessoas naquela oportunidade. E hoje nós entendemos uma coisa bem simples, né? Que o marketing digital, né, o tráfego pago, né, faz com que você alcance clientes que você não poderia estar fazendo isso, né? E quando eu falo de marketing digital, nesse momento, né, quando a gente está aprendendo a fazer, aí vem o que é inteligência artificial para acelerar isso. E a gente entende que nos próximos 5, 10 anos nós seremos capazes de fazer coisas que nos últimos 6 mil anos de história da humanidade nós não fizemos. Então, se a gente não cuidar disto agora, infelizmente a gente vai ficar para trás, né? Então, quando eu estou falando nós estamos falando de tendências, nós estamos falando o quê? De acelerar, impulsionar, potencializar os nossos negócios. Então a gente tem que olhar para isso. A gente não pode mais ficar achando que vou abrir um negócio, então aquela coisa de a lojinha tal, né? Isso aí não está funcionando mais, não vai funcionar mais, né? Por quê? Por conta de uma simples pergunta: onde é que seu cliente está? Ele está aqui. Ele está aqui. E eu demorei para ver, inclusive foi resistente. Eu lembro que um associado meu, lá de Vitória da Conquista, me mandou uma foto com várias pessoas num saguão de um aeroporto, com aquelas várias placas, né? E todo mundo aqui no telefone, né? Porque a gente colocava, eu lembro que a gente fazia treinamentos, estou falando de Vitória da Conquista, eu colocava 20 placas de outdoor, né, na cidade e tal. E ele falou: acorda para a vida, Moisés, aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, o cliente está aqui.
E quando a gente começou a observar isso, que os números começaram a mudar completamente, né? Porque a gente começou a mostrar os nossos produtos e serviços, né, para clientes que a gente não imaginava que a gente poderia fazer, né? Então isso mudou completamente o jogo. Mas tudo bem, junto com isso, não é só isso, né? Nós temos aí aquelas 3 letrinhas, né? Esse SG, né? Que está relacionado aí o quê? A você estar cuidando de sustentabilidade, responsabilidade social, né? E você está cuidando o quê? Da governança. E eu vou dizer para você o seguinte, que tudo isso que a gente vai falar, né, sobre essas 3 letrinhas, tem um resultado altamente positivo, né? O branding da empresa, o posicionamento. Quando eu estou falando de posicionamento e brand, eu estou falando de reputação. Os consumidores querem comprar de empresas que são éticas, que são bem resolvidas, que... eu estou usando uma frase agora que diz assim, ó, quando nós ajudamos as pessoas de verdade com o melhor que nós temos, nós acionamos naturalmente a roda da abundância, da reciprocidade, da prosperidade, da reciprocidade, e todo o ecossistema é beneficiado. Então, os clientes, né, eles estão procurando empresas que obedecem à tríade: negócios, propósito e legado. Então, eu vou pegar o ISG e vou colocar lá, né, negócios, propósito e legado. Tudo bem, o lucro é um valor que tem que buscar. Mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Essa é a ideia, né? Qual a intenção? Qual é a ideia por trás da ideia? Quando eu estou falando de legado, as pessoas confundem legado com herança. Herança é o que você deixa para os outros. Legado é o que você deixa na vida dos outros. Então, o impacto significativo que sua empresa vai trazer na vida de outras pessoas. Quando você faz isso, quando você se preocupa com isso, sua empresa não só é respeitada, ela é amada. Quando sua empresa ela é amada, você tem pessoas fazendo proselitismo, né? Propaganda, divulgação da sua empresa, né? Porque ela tem não só o que, o como, ela tem um porquê, né? Isso é uma tese, inclusive, defendida lá para o Simon Sinek, né? Primeiro, o porquê. Então, ele está falando o quê? Ele está falando do propósito, né? Missão é o que você faz de melhor como expressão daquilo que você é. Propósito é por que você faz o que você faz. Os clientes querem saber isso. Quando você deixa bem claro, e eu não posso falar de ESG sem falar sobre isso, né? Quando você reúne isso, muito bem, você tem um posicionamento que coloca você como diferente dos outros. Aliás, o Philip Kotler, ele diz, né, que posicionamento é você mostrar a diferença nítida entre você e os outros. Não se trata nem de ser o maior, o melhor, mas no que é que você é único, no que você é exclusivo, né? Então, o mercado está pedindo isso. Quando você é único e exclusivo, você vem para uma outra tendência que o cliente quer. Experiências inclusivas e exclusivas. Os clientes pedem isso, experiências que são exclusivas e inclusivas. Quando você faz isso, tem uma frase que eu achei bem interessante, né? Você alugou um apartamento na minha cabeça, já ouviu essa frase? Já. Então, aí nós conseguimos fazer o seguinte, ocupar espaço na mente do consumidor, né? Quando a gente obedece, né? Na primeira parte que nós mencionamos, a gente é o canal, né? Como nós chegamos até o nosso cliente. Mas quando a gente chega, a gente tem que ter uma mensagem, aquela mensagem que realmente vai fazer sentido para ele. Se ele não entender o sentido da nossa empresa, né, não só o que, mas o porquê que nós fazemos, ele não vai estar ligado a nós. Aí vai ficar aquele cliente, né, que compra dali, compra daquilo e tal. Por isso que escolhi o nome Indelével, né? Aquele que deixa uma marca que não se apaga. Né? Quando você deixa uma marca que não se apaga, então você tem esse cliente aí chamado LTV, né? Lifetime Value, né? Ele está com você aí durante anos, né? Então eu entendo que essas são tendências que a gente pode observar que vai fazer uma grande diferença para os negócios. Essa tendência de ESG, pelo que eu entendi da sua fala, o impacto principal é sobre a perenidade do negócio, né? Algo que fica indelével, né? Que fica muito para além disso. Quando você estava falando da digitalização, eu gostei de você contar da sua
experiência, porque você digitalizou ali a distribuição do seu produto, né, do seu serviço, que antes era em loco, e isso passou a ser distribuído para celular, computador, televisão. Você provavelmente digitalizou a forma como você capta clientes também. E aqui eu tenho um caso interessante. Você falou que em algum momento um cliente disse: olha, aqui em Vitória da Conquista você está comprando placa de mídia exterior, você devia estar anunciando nos celulares. E um conhecido meu tem uma farmácia de manipulação, ele aluga o ponto dele, e aí ele falou que o dono do imóvel um dia falou assim: seu negócio tá bem? Tá tudo bem e tal? Ele: tá bem, por quê? Não, porque eu não tô vendo ninguém aqui na fila e tal. Ele: mas hoje 90% do meu atendimento é por WhatsApp. A pessoa só passa aqui para pegar ou nem passa para pegar. Eu envio isso, né? Então é uma mudança. Isso aumentou muito a escala dele, porque aí ele passou a atender pessoas que estão, inclusive, fora do raio mais próximo dos pontos de venda dele. É uma rede já bastante grande. Então acho que essa linha de digitalização que você traz, ela é bem interessante e casa muito com o que eu sei que é a especialidade do Saulo, né? Então acho que você vai pegar essa bola aí que o Moisés levantou sobre digitalização, marketing digital, tráfego pago, e vai aprofundar em quais são as tendências que você enxerga aí para os negócios. Eu quero começar falando de um passo para trás, assim. Como a gente tem muita competitividade digitalmente, acho que a maior tendência que a gente vai ter agora para os negócios, para quem quer empreender, é investir em brand. Assim, esse autoconhecimento, saber quem eu sou, por que eu sou, aqui o que o Moisés trouxe, e principalmente como eu vou me conectar com esse público. E aí, depois disso, que você tem esse cenário bem desenhado dentro de casa, você fazer a conexão com esses players que vão conseguir comprar do seu produto, comprar sua marca. Então, acho que ter esse investimento em brand, ter esse investimento de autoconhecimento, é um dos melhores movimentos que o empreendedor pode fazer hoje. Porque quando ele entrar nesse cenário digital, que você tem diversos concorrentes de muitos mercados atuando naquele mesmo público que você quer conquistar, você já tem esse passo de destaque. E aí, falando de captação, assim, acho que o melhor cenário é o do não complicar, né? Porque quando a gente está falando de mídia digital, a gente acaba complicando muito esse processo, esquecendo por que a gente está ali, que é de ajudar pessoas e negócios a se estruturarem, e principalmente investir em processos que te ajudem a conhecer esse público em seus próximos passos. Que você consiga construir um processo de captação que você entenda as preferências daquele público, desde a entrada do seu site até quando ele vai para o checkout no momento do pagamento, que eu consiga ter esse histórico para poder também, associado à ferramenta de inteligência artificial, conseguir fazer um desenho bom de uma clusterização do público que eu vou impactar naquela campanha. Explica para o nosso público o que é clusterização. Pronto. Clusterização é o conjunto de interesses e consumo ali digital que a gente consegue setar dentro de plataforma para alcançar um público estratégico, né? Um stakeholder que você está querendo para aquela campanha. Então, eu posso fazer um cluster que ele não identifica realmente o usuário, mas esse usuário entra num grupo de audiência que vai receber a minha comunicação. Então, tem um colégio de ensino médio e infantil, e aí eu preciso desenhar esse meu público. Qual vai ser esse meu público digital? Pais e mães que têm um filho da faixa de entrada até 16, 17 anos, que têm interesses em produtos infantis, que tem um histórico de busca em educação, educação, ensino bilíngue, e a partir desse conjunto, né, desse desenho feito digitalmente, a gente consegue chegar no público mais assertivo. Clusterização é o agrupamento de pessoas com as mesmas características, e hoje é muito menos sobre demografia e muito mais sobre comportamento, né? Isso, muito exatamente. menos sobre idade e classe social, e é muito mais por se interessa por isso, por aquilo, se frequenta ou não frequenta tais lugares, não é isso? Isso, e por isso que é importante que a gente tenha a inteligência artificial associada a isso, assim. Então, entendi quem eu sou, estou migrando para o digital e eu preciso de recursos que me acelerem nesse processo. Então, a gente esteve num evento do IAB, em São Paulo, que eles falaram basicamente isso. O pequeno e o médio podem contar com a IA para que alavanquem, né, processos internos dentro das empresas deles. Então, ter a inteligência associada ao seu setup de campanha, associada à análise do seu criativo, para que você consiga sempre fazer essa conexão de forma mais assertiva. E aí, falando de formato, acho que a gente não pode esquecer o Google, mas principalmente não esquecer como ele é uma empresa que precisa ganhar dinheiro também, né? Então, testar novas ferramentas e apostar naquilo que dá certo, né? Basicamente, aquilo que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando a gente olhar para a gestão, mas apostar no que dá certo, experimentar o novo, experimentar novas tendências de mídia. Então, você tem a TV conectada, que você consegue trabalhar um brand, mesmo assim, levar esse usuário para um site com QR Code. Você tem a mídia out of home comprada, programática, e conseguir associar isso a dados de varejo para alavancar produtos.
Então, é abraçar esse processo de autoconhecimento, abraçar esse suporte que a inteligência artificial consegue te trazer e alavancar o seu negócio a partir disso. Boa. Já vou voltar para você para se explicar o que é mídia programática, que talvez o público inteiro não saiba, mas eu queria pegar um gancho do que você falou sobre inteligência artificial como um catalisador de processos e voltar para o Moisés, porque você também falou disso, e na sua bio você fala sobre modelos de negócios exponenciais. Então, você acha que a inteligência artificial é só uma febre ou, de fato, já é um recurso que pode exponencializar os negócios no Brasil, inclusive? Não, é realidade, né? Então, a inteligência artificial, ela veio aqui para otimizar processos, né? Eu assisti recentemente a palestra do Walter Longo, né, que fala sobre ele fazer o que era um texto, né, ou fazer o que era um banner, ou fazer, né, ou escrever um artigo, tal, com 10% do tempo, né, que aquilo que ele fazia antigamente, né? Então, você aproveitar os recursos, né, potencializar recursos, acelerar resultados, né, é o que vai fazer com que a gente tenha o quê? Mais produtividade, mais rentabilidade, mais lucratividade, né? Então, você pode fazer mais com menos, né? E a inteligência artificial é uma realidade, ela está aí, né, para você usar. Demanda tempo, naturalmente, para você, porque, né, é muita coisa, né, que você tem aí à sua disposição. De aprendizado. Né? Meu Deus do céu, né? Agora, se investe tempo nisto aí, né, você vai poder estar otimizando muitos recursos, né? E, naturalmente, isso vai fazer com que haja aceleração de resultados. E aí, a gente fala muito sobre inovar, e tem um livro que eu gosto, que é O Dilema da Inovação do Inovador, sempre confundo o título, mas que fala que a maior parte dos negócios, ou que já existem, tem um modelo que funciona há algum tempo, ou se não existem, você tem uma referência de um modelo que já existe há algum tempo, e o tempo inteiro estão te falando de coisas novas. E aí o dilema é, será que eu aposto no novo, ou será que eu aposto no modelo que já funciona? E a resposta certa é que você precisa fazer um pouco dos dois, o difícil é como equilibrar. E aí, Moisés, ainda deixando a palavra contigo, vi na todo o seu histórico que você fala muito sobre modelos de gestão, sobre metodologias. Você, inclusive, tem uma metodologia proprietária, né, para fazer as pessoas crescerem 10 anos, os negócios crescerem 10 anos em um. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente métodos para conseguir lidar com a inovação, mas entendendo que tem um dia a dia que ainda é muito mais próximo de uma realidade talvez mais antiga. Então, como equilibrar essas duas coisas? Vou fazer uma metáfora para ajudar a gente a entender aquilo que é a solução de qualquer empresa, qualquer negócio que a gente tem, o começo de tudo. Por onde que eu vou começar para resolver todos os BOs da minha empresa? Vamos imaginar aqui uma árvore, né? Fala para mim, por favor, a fruta que você mais gosta que nasce numa árvore. Manga. Manga. Você gosta tanto de manga que você resolveu plantar uma mangueira no quintal da sua casa, metaforicamente falando. E aí começa, então, a vir as mangas. Tem sentido você pegar um borrifador e ficar molhando as mangas para você ter uma manga enorme, madura e doce? Não funciona. Mas isso é o que a maioria dos empresários fazem. Eles focam nos resultados. Eles focam nos frutos, né? Concentram-se o tempo todo lá. Quando, na verdade, o foco do empresário deveria ser no quê? Na árvore. Especificamente, exatamente, na raiz. Então, olha só o princípio. O visível é resultado do invisível. E o que é que existe de invisível nas organizações que ninguém, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender. A força invisível que existe dentro de uma empresa, que move a empresa a dar, metaforicamente, mangas maduras, doces, né, maravilhosas, inclusive em quantidade e quantidade. É a raiz. A raiz chama-se o quê? Cultura. Você não vê, mas ela está lá dentro. A cultura é a força invisível que tem dentro da empresa que impele as pessoas a pensar, a sentir, a se comportar. É o modus operandi. Então, às vezes, nós observamos o seguinte, que uma empresa está com problemas muito sérios, né, no universo visível, mas o problema é justamente o invisível. Né? Vamos usar exemplos claros. Primeiro, como é que você começa a cultura da empresa? Fazendo aquilo que ele mencionou antes, a identidade. Né? Identidade. A identidade empresarial ela é formada por 4 itens que as pessoas, inclusive, outro dia eu estava falando com um empresário e deu risada, zombou do que eu falei. Né?
Mas é aquilo que as pessoas têm lá na parede, mas não sabem o que é. Missão. Missão é o que é que vocês fazem de melhor como expressão daquilo que vocês são. Propósito, né? O que é que vocês querem e por que vocês querem. Valores, para onde vocês estão indo. E, fundamentalmente, aliás, visão, para onde vocês estão indo. E valores, fundamentalmente, né? São princípios morais e éticos que fundamentam um código de conduta e fornecem as diretrizes à medida que você anda, né, no caminho, entre a missão e a visão. Os valores é aquilo que é verdadeiramente importante. Eles estão ali na empresa. Agora, veja só, se não tem clareza de qual é a identidade da empresa, as pessoas ficam perdidas, elas não entendem qual é a cultura organizacional. E mais ainda, ela é formada o quê? Por crenças, pela história da empresa, né? Um exemplo bem simples para a gente entender, né? Vamos falar de crenças, né? Eu posso dizer o seguinte, que as crenças, elas funcionam como software da empresa. De que adianta você ter uma máquina maravilhosa, um hardware fantástico, se você tem um software pirata? Então, a cultura é o software, a programação que tem na empresa. Um exemplo simples para a gente entender. A frase, aqui sempre foi assim. Sempre foi assim. O nosso jeito é este. Então entra uma pessoa, um novato, todo motivado para fazer a coisa acontecer, os antigos amigos, ó, vai devagar aí, tá? Não. Aqui sempre foi assim. Vai devagar com, né? Porque o santo é de barro, né? E é resultado. Existem frases, por exemplo, né? Quem foi que inventou? Quem foi o Satanás que inventou a frase? Time que está ganhando não se mexe. Se a frase é o time que está ganhando não se mexe, como é que eu vou dar lugar à inovação? Eu vou continuar na mesmice. Então, o problema de inovação chama-se cultura. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Aqui sempre foi assim. Mas tem uma outra que diz assim, olha, eu conheço inclusive uma empresa, né? Vou aqui fazer, um cliente meu, né? Ele diz o seguinte, a frase dele é, nada é tão bom que não se possa melhorar. Nada é tão bom. Isso é uma frase de inovação. Então perceba que isso está na cultura da empresa. Isso está o quê? No modo da empresa pensar, sentir. Eu tenho certeza o seguinte, né? Vamos usar aqui 2 exemplos claros para a gente entender que isso é uma realidade. E as pessoas precisam se preocupar nisso, né? Há algum tempo atrás, quando eu comecei minha carreira na área comercial, eu usava uma piadinha assim, né? O cara é tão negativo, tão negativo, tão negativo, se ele passar em frente da Kodak, ele é revelado de tão negativo que ele é. Os mais novos não sabem o que é Kodak, né? Cadê a Kodak? A Kodak, nessa época, era uma empresa, não era de milhões, era de bilhões. Né? Mas um dos funcionários, um dos colaboradores, apresentou para eles o que era uma ideia. A ideia da digitalização. Né? E aí, resultado, nosso negócio não é esse. A resposta foi essa, nosso negócio não é esse. Né? Time que está ganhando não se mexe. Aí ele foi no concorrente, foi lá, né, na outra empresa e apresentou. Eles pegaram, cadê a Kodak? A Kodak pediu falência. Alguns anos atrás, o mundo corporativo, inclusive eu usei um negócio chamado BlackBerry, né? Uhum. Então, olha, era chique, né, a gente usar. Era, né, usar, então era, né, o Obama usava, né, era propaganda, né, e aí resultado. Aí veio, né, a Apple e apresentou o que era um produto que não tinha os mesmos recursos, né? A bateria não era tão boa, as ligações não eram tão boas, o desempenho não era tão bom, certo? Mas ele começou a colocar algo que era disruptivo, né? Então, colocou lá, né, uma tela, né, que você podia estar, começou a colocar, dá para o cliente o que? Uma experiência, interatividade tal, e etc. Cadê o BlackBerry? O iPhone está aí, né? Tá aí na sua mão, está na mão dela, tá? E é resultado. Então, a gente começa a observar o seguinte, que o problema... Quer ver uma outra? Já que nós estamos falando de cultura, que é uma frase que diz assim, né? Como é que é? O olho do dono é que engorda o boi. Quem foi que inventou isso? A pessoa que inventou essa frase, no mínimo, ele nunca foi numa fazenda. Porque o olho do dono nunca engordou boi nenhum. Quem engorda boi é capim, é ração, né?
Olho do dono não engorda o boi. Mas é para dizer o seguinte para o empresário, que se ele quer uma empresa bem feita, ele tem que estar lá com o olhão. Isso é uma mentira, uma enganação. Isso faz o empresário deixar de ser diretor e ser gerente. Então, veja só, se você trabalha no seu negócio, quem é que vai trabalhar o seu negócio? Uhum. Então, quando eu estou falando de gestão, eu tenho que falar de estratégia. O empresário tem que ser o diretor. A maioria dos empresários que eu vou dar mentoria, e eu pergunto para ele, me fala as suas atividades. Quando ele descreve as suas atividades, eu pergunto para ele, isso é atividade de diretor ou de gerente? Entra no momento vaca, né? Né? É de gerente. Ele está no operacional. Uhum. Se ele está no operacional, ele não tem tempo para cuidar da estratégia, ele não tem tempo para fazer o seu negócio, né, pensar na inovação, para fomentar a inovação, que é agregar valor, né, fazer com que aquilo que ele tem, ele trabalhe uma proposta de valor ultra mega power top, que faça com que, inclusive, o produto dele valha muito mais do que vale naquele momento, quando ele agrega valor. Né? Uhum. Exemplo de inovação, Circo de Soleil, né? Circo, para mim, é sinônimo de infância, feliz, né? Aquela coisa agradável, tal, experiências maravilhosas, pelo menos para a maioria, né, das crianças Com o passar do tempo, se tornou símbolo de leão sem dente e lona furada. Aquele filme O Palhaço, do Selton Mello, mostrou, né? Caótico. Os canadenses vieram, pegaram aquele conceito, né, colocaram lá o que? Efeitos, né, especiais, colocou música, colocou teatro, colocou uma linguagem universal. Né? Eu fui em Las Vegas, né, $500 o que o ingresso, para você estar, né, num lugar privilegiado, 2.000 pessoas. O mesmo circo. Agora, quando você agrega valor, né, aquilo que já é algo que e gera para o cliente uma experiência exclusiva, o cliente, né, paga aquilo que você quer. Né? Ele vai reunir condições para pagar. Então, nós estamos falando de novo de cultura. Nós estamos falando de mentalidade, nós estamos falando de software, nós estamos falando de programação. O empresário tem que se preocupar com isso. Quando ele faz isso, eu vejo, talvez você inclusive já ouviu, né, alguém falou, né, um empresário dizer, você aqui não é pago para pensar, é pago para fazer o que eu mando. Sua empresa vai quebrar, amigo. Outra coisa, o erro, ele é punido. Às vezes, né, o colaborador ele está fazendo algo porque ele está vendo que pode, inclusive, melhorar, ao invés de patrocinar, porque a inovação demanda erro, né? Então, tentativa, erro, tal, mas é resultado. Você pode ter, se você elogia a iniciativa, na palavra entrepreneurship tem duas palavras juntas em português. É inovação e a outra é iniciativa. O empresário, para fomentar a inovação, ele tem que patrocinar a iniciativa. Ele tem que colocar lá um canal dizendo o seguinte, por favor, se você tem ideias que são ideias para melhorar, diga as ideias aqui. Pague por essas ideias, valide essas ideias. Se você faz isso, bem, você vai trabalhar no que está funcionando tudo direitinho, mas as coisas vão poder mudar, vão poder evoluir, você vai ter muito mais resultados quando você fomenta a cultura da inovação a partir da iniciativa nas organizações. Fez sentido isso para você? Total, essa parte bottom-up, né? A gente precisa ter um fluxo que venha de cima para baixo, de baixo para cima, e desse círculo que se repete, vai surgindo inovação e vai gerando riqueza. Eu vou voltar já para a gente falar mais sobre cultura, e só pegar uma frase, eu acho que é de Jeff Bezos, né, de que não é um teste se não pode dar errado e não é experimentação se você não pode não gostar. Então, precisa entender que para fazer algo novo, e é um teste, eventualmente pode dar errado e tem que servir como aprendizado e não como um sinônimo de falha, né, no sentido de frustração. Você pegou a frase, deixa eu lembrar uma que eu esqueci de falar no início. Sim. É a frase do Peter Drucker, né, o pai da administração moderna. Ele diz assim, ó, a cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode fazer o melhor planejamento estratégico possível. Se você tiver uma cultura, que é uma cultura podre, né? É igual uma raiz podre. Não existe árvore boa se a raiz está podre. Se o software é pirata, ela vai comer, ela vai matar o seu planejamento estratégico. Vai queimar o hardware. Se o software é pirata, vai queimar o hardware.
É isso aí. Voltando para método, Saulo, você falou mais cedo sobre mídia programática e apesar de ser aí o padrão da publicidade digital, ainda é um termo que várias pessoas não conhecem e é um método para conseguir fazer o que o Moisés falou no início desse marketing digital mais inteligente. Então eu queria que você explicasse o que é mídia programática, mas também falasse dos outros métodos que você enxerga que os empresários podem usar, empresários e empresárias podem usar para incluir inovação nesse relacionamento com o cliente. Perfeito, vamos lá. A mídia programática é essa mídia que você consegue comprar a audiência de forma automática com auxílio da máquina, né? Antes, a gente no processo de mídia tinha muito a interface de uma empresa conversando com um veículo que vendia um espaço dentro de um site. Isso falando digitalmente. E aí a programática chegou para que a gente consiga comprar esses espaços conectando com o interesse desse público, então essa mídia orientada por dados, para que eu tenha uma conexão assertiva e trazer sucesso para o meu negócio. Isso traz otimização do seu orçamento, isso traz a possibilidade de linkar dados, né, que você não teria antes em outros meios, para fazer essa comunicação mais assertiva. E aí, antes de entrar, eu queria só fazer uma adição à fala do Moisés, é que, olhando para a inovação, até quando você abre para a mídia programática, a gente precisa também entender as pessoas, e principalmente as pessoas que estão dentro dessas empresas. Porque quando a gente fala de negócio, a gente fala da cultura, a gente fala da estratégia, mas principalmente daquelas pessoas que estão ali naquele dia a dia e que vão ter contato com as outras pessoas que vão te comprar. Então, quando a gente valoriza as pessoas que estão na casa, a gente tem esse contato de ouvir, perceber as novas gerações, principalmente, né, que a gente tem uma tendência de que a geração Z não casa muito bem com os modelos de negócio hoje, e acabam não sendo aproveitadas essas novas lideranças, a gente também vai conseguir entender mais quem está do outro lado. E aí, assim, falando de mídia, processo para fazer isso, eu acho que trazer metodologias que auxiliem essas pessoas que estão dentro dessa casa a conseguir otimizar esses processos. Então, rotina de reunião, né? Você ter sempre checkpoints, grupos separados por squad, que façam ali, que consigam se gerenciar no dia a dia, para enxergar todo o processo de mídia de captação que vem sendo feito e aprimorar isso. Eu acredito também que sempre testar, assim, eu falei de testar antes, mas sempre testar. O teste é importante, muita coisa vem surgindo agora, então abrir para o teste, abrir para o erro e entender que nem sempre todo o cenário de mídia vai responder como respondeu antes. E, a partir disso, ter transparência nisso para conseguir agir rapidamente, né? Acho que, falando de mídia programática, a grande questão é essa. Como eu consigo comprar uma audiência, e hoje a audiência ela não está só no demográfico e no interesse de compra, ela vai para o contexto, ela passa por outros lugares, até de mais avançados, como o próprio retail, né? Que é essa mídia com dados do varejo. Então, sei o que você compra, então sei realmente o que você consegue fazer. E ter um time em contato com isso auxilia muito que esse processo de captação esteja sempre assertivo, esteja sempre inovando. Falando do feijão com arroz, a gente não pode esquecer do que dá certo. Então, a gente sabe que social responde, as redes sociais, Facebook, Instagram está respondendo, a gente sabe que display responde, mas não perder a oportunidade de encantar esse público em um outro lugar, em uma outra tela, em uma outra esfera, em outro campo. Esse método que você apresentou com checkpoints e squads, né, rapidez para retorno, é o que se chama de uma metodologia ágil. Isso. Um foco em entregas constantes, levar logo ao mercado algo que o cliente possa experimentar. E para ser um teste de forma estruturada, você precisa ter ciclos muito curtos de avaliação, né, para aprender logo o que é que deu certo, o que é que não deu e agir imediatamente. E esse ponto que você traz aí sobre os vários canais de mídia, queria te ouvir um pouco mais sobre um momento em que o consumidor, o cidadão, está hiper estimulado por muita informação. São muitos anúncios, são muitos conteúdos. A gente acorda, olha o WhatsApp, aí olha o Instagram, olha o TikTok, aí olha o e-mail, aí volta, olha o Instagram de novo. Então é muito difícil você construir essa marca indelével que o Moisés fala quando a pessoa está sendo bombardeada por muita informação. Então eu queria te ouvir um pouco mais de como o empresário pode construir essa marca, depois eu vou ouvir o Moisés também, entendendo que é muita concorrência pela atenção das pessoas, né? Eu acho que o melhor desenho para isso é você ter uma ideia de mídia 360. Assim, abraçar o digital, abraçar o off e abraçar principalmente o que era do tradicional que se digitalizou. Aí você vai conseguir criar essa atmosfera que abraça o usuário. É importante que no seu cenário de performance você tenha ali um percentual de investimento para brand, para conhecimento, porque a nossa head lá na Zygon tem uma frase que eu acho muito boa, que é que ninguém conhece uma noiva no altar.
Então, a decisão de um negócio, a decisão de uma compra é uma decisão muito pensada, muito bem estruturada. E hoje a briga é por atenção. Se a briga é por atenção, se o usuário está hiperconectado, se você tem o TikTok criando bolhas de conteúdo, se você tem o Meta apresentando cada vez mais relação dos produtos com o que você fala, com o que você escreve, como marca, você precisa conseguir ter um bom posicionamento, ter uma boa mensagem e ter uma estrutura de mídia que abrace usuários em todos os micromomentos que ele tem no dia a dia. No momento de conhecimento, no momento de consideração, quando ele está esquentando para a conversão e receber ele da melhor forma na conversão. Quando a gente fala de mídia, a gente sempre olha para os meios, a gente sempre olha para essas plataformas. Só que eu gosto sempre de falar, quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de digitalização, é importante também você pensar no seu pouso, né? Onde esse usuário vai chegar, como ele vai chegar e que dado você vai extrair daquilo ali. Por que isso? Porque a partir do momento que eu faço uma estratégia de mídia, que tem rede social, que tem display, que tem out of home, com um QR Code que te leva para esse site, eu preciso ter insumo também para decidir o meu próximo ciclo, para melhorar o meu orçamento. Então, fazendo esse desenho de ter uma mensagem assertiva, conseguir abraçar todos os momentos dessa comunicação, desde quando eu estou conhecendo um produto, quando eu estou decidindo ainda alguma coisa, quando eu estou pronto para essa conversão, e conseguir fazer a leitura do pós-clique, esse cenário, né, esse momento de mídia, esse momento de captação, ele fica menos dificultoso, né? Você consegue realmente tomar decisões de forma mais assertiva. Uma visão holística e um trabalho consistente, né? Moisés, voltando para você, você falou muito sobre a cultura, né? Entendi que a melhor metodologia é ter uma cultura forte. Você trouxe alguns exemplos de empresas que, ao não se adaptarem a novos contextos, sumiram, como foi o caso da Kodak. Acho que a gente pode falar que também existe um outro cemitério que é a das empresas que se tornaram ou irrelevantes ou menos relevantes. Se a gente pegar hoje, por exemplo, existe uma empresa que é a Intel, que é uma empresa multibilionária, mas que se tornou muito menos relevante porque a NVIDIA, que era um concorrente menor, se tornou a líder e uma das maiores empresas do mundo. Se tornou uma empresa dezenas de vezes maior. Então existe a morte, mas existe a irrelevância, né? E talvez para o empresário a irrelevância seja até pior do que a morte, porque quando o negócio acaba, você cria outro. Quando o negócio ainda existe, mas ele parou de se desenvolver, às vezes você não consegue sair dessa prisão. Construir uma cultura não é algo simples, e aí eu queria te ouvir, na verdade, pedir que você desse dicas para quem está nos vendo e nos ouvindo de como ter insumos para saber como construir uma cultura forte, acompanhar essas tendências de inteligência artificial e ESG, saber como criar marcas. Então pode sugerir livros, pode sugerir os seus cursos, como se manter atualizado disso tudo. Bem, quando a gente fala de cultura organizacional, nós mencionamos que seria interessante você começar da sua identidade, né? A gente vai chover no molhado, mas eu gosto muito da frase do Sun Tzu, né? Na arte da guerra, é uma estratégia, né? Que é importante que você o quê? Se conheça e você conheça o que? O seu inimigo. Quando eu estou falando de inimigo, eu estou falando o quê? Eu estou falando de mercado, eu estou falando das próprias tendências de mercado, eu estou falando de concorrentes, eu estou falando, né, do que é que está acontecendo, né? Se a gente não entender de forma pejorativa, até o cliente, né? E aí eu tenho que entender o quê? Todo esse mercado, e aí eu tenho que entender o seguinte, quem sou eu aí, né? O que é que eu posso fazer? Quando a gente está falando de cultura organizacional, uma das coisas que a gente pode estar colocando aí dentro, né, da nossa identidade é o que a gente vai fazer em termos de proposta de valor, né? O que nós entregamos, né? O que a gente observa aí no mercado, né? A gente estava falando antes aqui sobre gestão, a gente pode unir uma coisa com outra, né? O chamado design thinking, que é justamente o quê? Você usar primeiro de empatia, pesquisar, né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, olha, pare de se concentrar na grande ideia do seu negócio e concentre-se em descobrir o grande problema do seu cliente. E aí a gente estabeleceu que existe 5D menos e 1D mais. Deixa eu ver se eu lembro. D menos, dores, demandas, dificuldades, desafios e desgraças. Quando você descobre isso, você estabelece aquilo que é chamado de persona, né?
E o demais é o quê? Os desejos, né? Vender é atender às necessidades do cliente. Não mais, porque isso qualquer um faz. E as nossas necessidades são poucas, mas os nossos desejos são infinitos, né? Então, quando eu entendo quais são os desejos que ele tem, vou usar um exemplo simples, né? Um cliente me procurou e ele estava querendo uma palestra. Eu fechei com ele um contrato de R$200 mil, porque eu fiz uma pergunta no que é que ele queria, com aquilo que ele queria fazer. Ele queria que eu fizesse uma palestra num evento dele. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E ele me respondeu depois de muitas perguntas em cima disso aí. Ele respondeu, olha, até irritadiço, né? Eu quero visibilidade. Ele pagou uma conta de R$200 mil por conta de uma palavra. Visibilidade. Que é um desejo. Sim. Não necessariamente é uma necessidade. Faz sentido? Então, veja só, quando eu me concentro em saber qual é, então, os desejos, né, e as dores, né? Como é que é a frase? As pessoas compram rapidamente por conta de uma dor latente e um desejo ardente. Até rimou aí, né? As pessoas compram rapidamente por conta de uma dor latente e de um desejo ardente. Se você descobre isso, muito bem. Fica fácil você montar uma proposta de valor. O que é uma proposta de valor? As pessoas elas confundem valor com preço. São coisas completamente diferentes, né? Valor é aquilo que você entrega, né? Preço é aquilo que ele vai pagar, né? Então, o que você entrega? Quanto é que você cobra? Né? É o preço, né? Quanto é que custa? É o preço. Valor é algo diferente. O valor é um conjunto de benefícios que quando você coloca num pacote, certo? Você diz para ele, olha, eu estou aqui para trazer a solução do seu problema. O que a maioria das pessoas faz, e tem uma dificuldade, inclusive, de estar trabalhando bem o mercado? Elas querem vender processo, querem vender características. O cliente não compra isso. Vou usar um exemplo simples. Não sei se você percebeu, mas eu estou levemente acima do peso. E aí sempre, né? O nutrólogo vem e diz o seguinte, olha, doutor, inclusive Tasso Barbeirinha, diz o seguinte, olha, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um personal. Aí vai eu conversar com o pessoal que é personal. E sempre a mesma história. Olha, eu vou chegar na sua casa, né? Eu vou te acordar às 5 horas da manhã, a gente vai descer para a piscina. Então, nós vamos fazer 30 minutos de esteira, 30 minutos de bicicleta, 30 minutos de musculação, tal, isso aqui. Eu tenho um amigo que é nutricionista e ele vai... já vou passar para você uma dieta, já vou dizer logo para você, né? Sem farinha, sem açúcar, sem cerveja. Tem uma coisa na minha cabeça chamada Self-1, que é uma voz que diz assim, você não está preparado para isso, amigo. Deixa para segunda-feira. Deixa para segunda, deixa para segunda, deixa para segunda. Então ele vai me motivar a procrastinar. Mas um outro vem e diz assim para mim, veio e disse assim para mim, Moisés, olha, eu tenho um método que vai ajudar. Primeiro ele pergunta, né? Quantos quilos você está? 105. Com quantos quilos você quer ficar? Com 90. São 15 quilos. Olha... Você pode eliminar 15 quilos eu tenho um método onde você vai eliminar 15 quilos em 6 meses, sem passar fome, sem a dieta maluca, e você ainda vai poder tomar uma cervejinha no final de semana. É tudo que eu queria escutar. Então, veja só. Percebeu que na outra forma, eu sei que eu vou ter que passar pelo processo. Só que na hora da compra, o que é que as pessoas que vendem fazem? Ficam o tempo todo falando do processo. O tempo todo falando da característica. O cliente não quer saber disso. Ele não quer saber do que você faz. Ele quer saber o que ele leva. Por isso que você ficou, né, encantado lá com a PUV, né, proposta única de valor. Sou especialista em ajudar empresários e empreendedores a fazer 10 anos em apenas um. Isso é uma PUV, uma proposta única de valor. O cliente quer saber o seguinte, o que é que tem aí para mim? O que é que tem aí para mim? Então, se eu vou fazer um trabalho, né, área comercial, marketing, né, então eu tenho que me preocupar exatamente o quê? Em mostrar para o cliente qual é a solução para ele, o que é que ele ganha comprando de mim hoje, não de você, certo? Então, quando eu menciono isso, então eu saio na frente, né, trazendo para o cliente o quê?
vários benefícios que ele vai ter estando comigo, né? Estando dentro do meu ecossistema, comprando de mim, né? E uma solução. O que os clientes querem? Resumidamente falando, ganhar dinheiro e ser feliz. Mas eu poderia, inclusive, me aprofundar mais nisso, dizendo o seguinte: o que os clientes querem? Vá lá. Pirâmide de Maslow ensina você a fazer uma proposta de valor. Primeiro, o quê? Necessidades básicas. Transforma isso em dinheiro. Segundo, segurança, proteção. Terceiro, pertencimento, né? Aptidão social. Ele quer estar dentro de uma comunidade. Nós estamos aqui, começamos a falar sobre comunidade, estarmos juntos, né? O Screen é o quê? Uma comunidade, né? Um evento onde estamos juntos, né? Fazendo alguma coisa. Depois ele quer o quê? Autoestima, ele quer se sentir bem. E lá no final ele quer realização. Se você pega o seu produto e você traz para o cliente dizendo que você vai dar para ele tudo isso, ele paga o que você quer. Já viu aquela frase que diz assim, olha, eu pagaria, eu daria tudo na minha vida para ter paz. Paz é a felicidade sublime. Né? É aquela que você sente, é a ausência de problemas, a ausência de BOs. Então, se eu tenho um produto e eu digo que o produto vai tirar aquele problema, que é dor, demanda, desafio, dificuldade, desgraça, e ele vai conseguir ainda alcançar o desejo dele, ele vai comprar. E se todos da minha empresa entendem esta proposta de valor, fica mais fácil que de todos da empresa serem vendedores, né? Essa é a ideia. Excelente. Saulo, traz aí também a sua visão de como se atualizar de todas essas tendências e pontos que você levantou aqui, incluindo mídia programática, metodologia ágil e etc. Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é ouvir o mercado, né? Assim, trabalho com muitos segmentos buscando performance, e um erro que eu vejo acontecendo sempre, independente do tamanho dessa empresa, é que muitos empresários, até os próprios setores de marketing, se fecham naquela realidade. Então, acho que é importante você ouvir o mercado, participar desses movimentos, como o próprio Screen. Você tem instituições aqui nacionalmente que trabalham, ajudam esses empreendedores a criar raízes, né, mais fortes dentro desses negócios, o Sebrae, a FIEB. Então, você aproveitar o que o mercado tem para te trazer, aproveitar o que especialistas que entendem desse mercado apresentam sobre inovação, sobre pessoas, sobre processos, e trazer isso para o seu dia a dia. Além disso, acho que buscar sempre educação, né, informação, se especializar. Então, a própria ESPM, que agora eu faço parte, ela vai estar entrando aqui em Salvador com cursos de preparação do mercado publicitário, cursos para liderança, cursos para que você olhe para os negócios, né, para o marketing de uma forma diferente, de uma forma mais responsável e valorizando aquilo que é importante, que é o processo de encantamento de pessoas, de aproximação de pessoas, para que você tenha aí os seus negócios bem estruturados. Quem quiser pedir mais dicas para você, onde é que te encontra? Instagram, LinkedIn, Me encontram no Instagram, que é o melhor caminho. Então, Saulo Tássio, @SauloTássio. Podem mandar um inbox, tirar dúvida de mídia, perguntar sobre o melhor processo para a campanha, bater um papo sobre novos formatos, novas tendências, que a gente vai sempre estar ali para atender da melhor forma. Moisés, também, quem quiser te encontrar, eu sei que você está em várias redes, pode falar todas aí. O mais fácil é o Instagram, né? moisesribeiro.oindelevel. Tenho também o Instagram Rede de Negócios da Bahia, né? Que é o nosso ecossistema. No LinkedIn, né? Também estou como moisesribeiro.oindelevel, mesma coisa, né? E o que mais? Tem YouTube também? YouTube, canal do YouTube, né? Moisés Ribeiro tem um acervo, inclusive, muito interessante, o que é de vídeos, né? Que funciona o que como um treinamento. Busca por Moisés, o Indelevel vai aparecer esse canal. Exato. E você está lançando uma mentoria também, que é Experience, o Indelevel Experience, ou não, eu estou confundindo? Bem, nós teremos, né, em maio de 2025, né, um evento, né? O Indelevel Business Experience, né? Sim. É um evento onde nós teremos aí vários eventos dentro de um, né? Primeiro é o Empresários e Empreendedores Conference, né? Onde nós teremos 20 palestrantes falando sobre negócios. Nós teremos aí a Expo Salvador Business, né? Que é uma feira multissetorial, onde os nossos principais patrocinadores irão fazer suas melhores propostas de valor, né, com ofertas irresistíveis. Teremos o lançamento, né, do livro
profissão empresário e empreendedor, né, com noite de autógrafos, né, coquetel de lançamentos, né. Estamos lançando agora, né, um programa, né, dentro daquilo que a gente quer, dentro do nosso propósito, né, falei negócio, propósito e legado. Deixa eu usar uma frase aqui, né, uma frase de Benjamin Disraeli, né, que ele diz que mais importante do que você dividir suas riquezas com alguém é ajudar esse alguém a encontrar nele mesmo as suas próprias riquezas, né? Então, nós acreditamos que o empreendedorismo ele é mais funcional, mais importante do que o assistencialismo. Não que eu discorde do assistencialismo, mas eu estou dizendo que o empreendedorismo eu ensino alguém a pescar, né? Se você só dá o peixe, ele todo dia vai vir buscar o peixe. Mas se eu ensino a pescar, amanhã, né, ele pode, inclusive, usar o peixe que ele pescou, né, para ajudar outras pessoas, inclusive, né, com amor próprio, respeito próprio, né, dignidade, com, né, autoestima e assim sucessivamente. Pensando nisso, nós desenvolvemos um programa, é um programa social, chamado MEF, né, Movimento Empreendedores do Futuro, onde nesse momento nós estamos preparando 200 mentores, alunos meus, né, para mentorar 200 alunos de escola pública da região metropolitana de Salvador, Bahia. Então, esses alunos primeiro terão formação comigo, né, uma formação de 3 dias para direcionamento de vida e carreira. Depois, eles terão acompanhamento dos meus alunos que já foram formados por mim, né, para poder estar ajudando essas pessoas. Então, nós acreditamos o quê? Eu, inclusive, sou egresso de escola pública, né, entendo que, né, um jovem de 16, 17 anos que sai, né, da escola pública, ele está vulnerável, né, sobre, né, todas as perspectivas que, de repente, pode ter aí, né, no mercado. E aí, você pode, então, ajudar, né, orientando, direcionando, acompanhando, né, esse jovem. Eu entendo que ele vai poder, então, reverberar isso, né, vai poder, inclusive, multiplicar essa ajuda que é dada para ele, né. Então, será lançado aqui nesse evento. Eu tenho um ecossistema, né, que é chamado Master in the Level Business, né, onde eu tenho hoje 60 empresários que têm mentoria, né, eu faço acompanhamento com mentoria, não só formação do empresário, mas mentoria de negócios. Excelente. Saulo, para a gente terminar, fala um pouquinho também da Zygon. Você falou sobre mídia programática, não sei se ficou claro que Zygon faz mídia programática, e pegando a provocação do Moisés, o que é que diferencia a Zygon, a empresa em que você trabalha, de outras ofertas no mercado? Pronto, vamos lá. Inclusive, vocês podem me achar também no Instagram da Zygon, né? Zygon.digital, tô sempre por lá. Assim, Zygon é ZYGON, né? Isso aí. A Zygon é uma edtech baiana, né? A gente tem esse orgulho de estar aqui, escolhe estar em Salvador. A gente tem esse desafio de trabalhar de forma descomplicada esse contato de empresas com os dados. Então, acho que o nosso grande diferencial é o nosso perfil consultivo. Assim, a gente gosta de fazer os nossos parceiros entenderem o que a gente está falando e não se ancorar nos termos técnicos da mídia digital. E principalmente aquela trindade que você pode confiar. A gente trabalha muito a confiança, a transparência, dividir questões de campanha, porque para muitos podem ser apenas um projeto de mídia, mas a gente entende que para aquele empreendedor, para aquele negócio, é um movimento estratégico, é um movimento essencial, que pode ser uma resposta de sucesso ou não do negócio deles. Então, a Zygon é esse parceiro digital, esse parceiro que vai te ajudar a desbravar esse mundo digital e fazer as melhores escolhas de mídia. Excelente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Acho que a gente até passou um pouco do normal, que é 40 minutos, porque a conversa estava muito boa, foi uma conversa muito enriquecedora. O bom de ficar gravado é que a gente vai poder resgatar, e hoje em dia, com essa cultura dos cortes, a gente pode pegar alguns trechos específicos para fazer as pessoas entenderem e explorarem melhor toda a riqueza do que foi falado aqui. Destacando alguns pontos, a gente falou sobre a importância do propósito para as pessoas e para as empresas, sobre como a construção de marca gera um valor desproporcional que é indelével, que pode, né, que dura aí pela perenidade, e como ajuda as pessoas a tomarem decisões no momento em que está todo mundo muito ansioso e confuso. A gente falou sobre a inteligência artificial e como ela impacta nos negócios e na vida das pessoas, mas também de como a inteligência emocional é importante para a gente conseguir fomentar uma cultura que faça a gente explorar todas as possibilidades que esse mundo nos oferece, e a sigla ESG como algo que não é uma moda, na verdade é algo que de fato faz com que a empresa possa durar pela sua perenidade. Tudo isso
e mais algumas outras tendências é o que você vai ver no Scrum Festival, dia 4 de dezembro. A nossa proposta de valor é de ser um evento em que em um dia você se atualiza sobre todas as tendências que parecem que são divergentes, mas que na verdade são transversais, porque impactam a sua vida, a sua carreira, a sua família e a sua empresa também. Então, quero agradecer a vocês, encerramos esse segundo episódio e que venham os próximos.